Meu nome é Jake e tenho 23 anos. Recentemente terminei a faculdade com uma licenciatura em Engenharia Mecânica e Engenheiro de Máquinas. Depois de procurar por 6 meses um emprego, fiquei desesperado. Minha carteira estava vazia, minha conta bancária estava vazia e eu tinha medo de pedir dinheiro a meus pais, pois eles sempre me faziam me sentir um inútil. Eu estava tão desesperado que parei de procurar empregos acolhedores de escritório e estava revendendo tudo o que conseguia encontrar. Eventualmente, encontrei um emprego em um navio de carga e o salário era estranhamente bom. Eu deveria trabalhar no turno da noite em manutenção de motores e receberia $500 para cada turno de 8 horas. Isso é $3.000 toda semana. Eu estava empolgado para dizer o mínimo. Liguei imediatamente para o número e esta foi a conversa que se seguiu. Envio em todo mundo, como posso ajudá-lo? Olá, meu nome é Jake Smith. Eu liguei para a vaga que essa empresa anunciava. A voz da dama mudou imediatamente. Agora parecia quase lamentável. Olá, Sr. Smith. Envie seu currículo para o e-mail da empresa e entraremos em contato para comunicar o resultado. Enviei meu currículo, que consistia em meu diploma universitário, meus diplomas importantes linguísticos que declarava minha capacidade de falar 5 idiomas. Depois de um dia, recebi um e-mail dizendo que eu teria uma entrevista via Skype. A entrevista foi normal e me fizeram perguntas mundanas sobre minha disponibilidade para viajar e meu estado mental. No dia seguinte, recebi outro e-mail informando que consegui um emprego. Havia um arquivo .pdf anexado ao e-mail com o título Requisitos e benefícios do trabalho. Tinha algumas instruções sobre o que levar comigo no navio, algumas instruções orientadoras sobre a área médica e o seguro de saúde e os dias de folga. Arrumei minhas coisas e fui para Savannah Harbor para ser apanhado pelo navio. Quando subi a bordo, a tripulação me mostrou. Levou-me ao meu beliche e me deu a chave do meu armário. Depois que eles saíram, comecei a organizar minhas coisas na cama para classificar o que precisava colocar no armário e o que precisava ficar no banheiro. Quando abri o armário, havia 2 cruzes e um papel dentro que dizia: Regras para o trabalho. Estas são as regras listadas. Número 1. Nunca entre na sala das máquinas entre 20 horas e 11 minutos e 20 horas e 22 minutos, pois você não sairá. Número 2. Sempre tenha 2 cruzes com você o tempo todo. Regra número 3. Entre as 21 horas e 36 minutos e 21 horas e 42 minutos, você ouvirá um som de batida nas paredes da casa das máquinas. É imperativo que você desligue os motores e feche os olhos. Você pode abri-los quando ouvir uma voz estrondosa dizer: até mais tarde. Se ouvir qualquer outra voz e qualquer outra palavra, mantenha seus olhos fechados e não se mexa. Número 4. A sala de máquinas está no nível mais baixo do navio. Se por um acaso você ver um lance abaixo ainda dos motores, saia da sala das máquinas imediatamente e pendure uma das cruzes na porta. Não abra a porta até o amanhecer. Não importa o que aconteça. Número 5. Se você ver um recipiente roxo enquanto verifica os escapamentos, volte para sua beliche e durma enquanto reza. Você não será advertido e será pago pelo seu turno normalmente. Número 6. Se você ver um homem trabalhando nos motores, faça o que ele disser, não importa o que seja, mas nunca olhe para o rosto dele. No começo eu estava cético ao pensar que este era um exemplo autêntico de humor de marinheiro. Mas agora estou muito feliz por ter cumprido as regras. Fiquei convencido de que elas são reais quando segui a regra 3 e salvei minha bunda do que meus colegas dizem ser uma morte horrível. Tudo isso aconteceu há 2 meses e tenho certeza que vou ficar com essa empresa. O pagamento é bom demais para ser aprovado e preciso da vantagem. Bom,
Meu turno começa em 5 minutos. Vou atualizar mais tarde e contar alguma das histórias que eu vi sobre o navio e também contar minha experiência com as regras. Então, até mais tarde. Olá novamente. Estou feliz de poder escrever isso tão cedo. Ontem à noite vi o recipiente roxo e tive que dormir cedo. Acabei de acordar e comecei a escrever isso, sabendo que vocês são bastante impacientes. Há tantas coisas que não lhe pude contar ontem à noite, então acho que eu vou começar com a história do navio. No meu terceiro turno no navio, vi o recipiente roxo e fiz o que as regras me disseram para fazer. Na manhã seguinte, consegui almoçar com os caras do turno de dia e eles foram bastante legais. Contei o que aconteceu nos meus turnos e eles me contaram a seguinte história. Companheiro, este é o navio SS Ourang-Medan. Já ouviu falar dele? Não, senhor. Eu acho que não. Mas eu sei muito bem que o nome deste barco é SS John Copping. Eu disse a ele presunçosamente. Se você quiser sobreviver a este navio, cale a boca e ouça. Ele respondeu de uma maneira muito agressiva. Oh, desculpe, senhor. Ele começou então a me falar sobre Ourang-Medan. Este navio enviou um misterioso sinal SOS em código Morse por volta de junho de 1947 e 2 embarcações americanas com o nome de Cidade de Baltimore e o Silver Star receberam um sinal que dizia: Nós flutuamos. Todos os oficiais, incluindo o capitão, morreram na sala de operações e na ponte. Provavelmente toda a tripulação está morta. Depois de alguma parte de código Morse inteligível, mais 2 palavras vieram à tona. Eu morri. Aqueles filhos da mãe de terno disseram que a tripulação morreu devido a materiais perigosos e inseguros. Vou lhe contar o que aconteceu aqui, novato. Os filhos da puta da CIA estavam transportando tecnologia alemã para a Segunda Guerra Mundial e havia um container, mais exatamente um container roxo que se dizia conter diferentes produtos químicos, mas a equipe relatou ruídos estranhos. Antes do SOS for enviado, uma mensagem de que os responsáveis pela segurança de carga informaram que o container estava aberto e que havia pentagramas desenhados em sangue nas paredes do container. Eles também dizem que o navio afundou, mas sabemos que isso não é o caso. Quando ele terminou a história, eu estava com um monte de medo, pensando nas regras que encontrei no meu armário. Mas, como eu ainda estava vivo depois de encontrar tudo que as regras me avisaram, decidi que ficaria e trabalharia no navio. Agora que você sabe o navio onde eu trabalho, deixe-me encontrar sobre os encontros com os residentes. A primeira regra é a mais importante e vou lhe dizer o porquê. Veja bem, eu tive um colega de trabalho no turno da noite. E como nosso turno começa às 8 horas da noite, não tive tempo de dar a lista a ele. O pobre coitado entrou na sala das máquinas às 20 horas e 10 minutos e começou a verificar as montagens do motor e a entrada de combustível. Corri para a sala das máquinas, mas não cheguei a tempo. Assim que cheguei e vi pela porta aberta que ele estava de costas para o motor, queimando sua pele no metal quente. E na frente dele, criatura. Tinha 10 pés de altura e tinha pontas do pescoço até a ponta das caudas. A boca era uma bagunça de dentes, alguns salientes na pele. A criatura estava sorrindo. Seu sorriso era anormalmente grande. A cabeça da coisa parecia estar se partindo. Ele olhou para mim e seus olhos eram como serpentes, com 2 fendas pretas envolvidas em um vermelho escuro. Eu quase vomitei. Mordeu meu colega de trabalho no torso e esmagou seu corpo em tudo que podia encontrar. Fechei a porta e comecei a chorar.
Meu colega de trabalho gritava, quebrando a quietude da noite, apenas para ficarem mortalmente quietos depois, mais uma vez. Eu não consegui dormir naquele dia. Liguei para meu superior e contei o que havia acontecido a ele. Ele me disse para abrir a porta e fazer meu trabalho. Ele era um idiota. Abri a porta esperando uma bagunça sangrenta. Mas para minha surpresa, o quarto estava normal. Sem sangue, sem carne, sem sinais do meu colega de trabalho, e o quarto cheirava a ovos podres. Era inquietantemente normal. Aquela semana foi a pior da minha vida. Eu chorei até dormir todos os dias naquela semana. A segunda regra é bastante autoexplicativa. Basta ter 2 cruzes com você o tempo todo. Uma no caso de você ver as escadas na sala das máquinas, mas outras têm um raciocínio estranho. Veja, tem uma garotinha assustadora que segue você por aí enquanto você faz seus turnos. Ela é principalmente inofensiva, mas se você não tiver uma cruz, ela cobrará de você. Ela não vai te matar ou machucar. Você vai adormecer e sonhar com sonhos mais horríveis sobre sua família, seus amigos, seus animais de estimação e você. Quando você acorda, estará no chão das máquinas. Deus lhe ajude se você acordar às 20h11 lá dentro. Em uma nota mais feliz, tenho muito orgulho de anunciar que tenho um amigo fantasma. Quando o Ourang Medan afundou, havia um cachorro a bordo e, aparentemente, ele é um fantasma agora. Ele é um camarada muito feliz, e além do fato de que seus olhos são de um branco puro, irradiando luz, e seu corpo é como um belo objeto de um cão normal. Eu o amo muito. O nome dele é Max, e ele já me salvou 2 vezes. A garotinha tem medo dele, e ele parece mudar os olhos em um tom vermelho brilhante quando o recipiente aparece. Eu realmente gostaria que todos os fantasmas daqui fossem como Max, mas infelizmente não é o caso. Bom, já deu meu tempo. Os idiotas do turno da manhã não sabem como funciona o motor e me pediram ajuda. Vou contar minhas histórias mais tarde. Então, até mais tarde. Olá novamente, grupo impaciente. Tenho muito a lhe dizer desde a última vez que atualizei. Começarei de acordo com o andamento das regras, para que você possa ter uma ideia da vida que eu vivo neste navio. Tendo isso em mente, contarei minha experiência com a terceira regra. Depois de ouvir o que o cara do turno da manhã disse sobre o navio, comecei a fazer um pouco de pesquisa sobre o nosso assustador Ourang Medan e vim com muito mais informações. Em primeiro lugar, há relatos anônimos dizendo que a hora em que a tripulação morreu está entre 21h36 e 21h42. E a coisa dentro do container roxo amarrava suas almas nas paredes da casa das máquinas, e as coisas que ouviam eram restos das ações realizadas naquele dia. Manifestações recorrentes de almas que estão presas entre a vida após a morte e um mundo superior. Então, é basicamente um CD riscado que se reproduz até o fim dos tempos. Essa informação não foi satisfatória para mim, pois não explicava a necessidade da quietude e para não ver o que está acontecendo até que uma voz pronunciasse as palavras. Eu cavei mais fundo para entender o que estou enfrentando, e foi isso que descobri. Aparentemente, o ciclo no qual as almas são colocadas podem ser interrompidos por um evento que não ocorreu no momento da sua morte, isto é, o som do motor, eu falando ou eu me movendo. A próxima coisa na lista é a voz estrondosa que diz "até mais tarde". E para minha surpresa, descobri que é a voz da coisa demoníaca dentro do container que está deixando o navio por um portal para o inferno. Não encontrei uma explicação para as outras vozes, e meu palpite mais provável é uma ruptura no tecido de nossa dimensão, causada pela quantidade gigantesca de poder necessário para ligar almas ao ferro,
o que é basicamente veneno para os demônios, pois é considerado um tipo de metal bom, sagrado. Então, ainda mais poder. E abra um portal, mas não tenho certeza. Quanto a não ver o que está produzindo o som, acho que o raciocínio é para não deixar o demônio vê-lo. É o tipo de besteira, se você vê, ele vê você. Mas não vou arriscar minha vida por um palpite. Acho um raciocínio para a quarta regra, mas novamente acho que as escadas são um portal que o demônio abriu. Mas não sei por que não está em sincronia com as batidas e realmente não quero descobrir. Agora que a merda demoníaca está fora do caminho, deixe-me contar sobre como meu querido Max salvou minha bunda. E agora são 3 vezes. No meu 10º turno, eu já estava acostumado com Max e comecei a cuidar como meu pequeno amigo fantasma. Demônio agradável. Toda vez que parávamos em um porto, comprava comida para cachorro e carne seca nos mercados locais e dava para ele no começo de cada turno. Eu acho que pelas minhas ações, ele começou a gostar de mim também e me vigiava enquanto estava na sala das máquinas e enquanto checava os escapamentos. A primeira vez que ele salvou minha bunda foi quando eu esqueci de trazer minha segunda cruz. Pela segunda vez, a primeira vez foi quando eu descobri o que acontece sem ela. Normalmente eu guardo a cruz para minha proteção no bolso de trás e a da porta no meu cinto, mas acho que naquele dia adormeci com minhas roupas de trabalho e de alguma forma caiu do meu bolso, não sei. Enfim, eu estava deixando meu beliche para o turno e não percebi. Saí e só percebi que algo estava errado quando cheguei à casa das máquinas. O ar estava mais pesado, com um gosto metálico, como sangue. Ouvi risadinhas atrás de mim e vi a menina me atacando. Eu gritei como uma ovelha. Meio engraçado agora que penso nisso. E meu carinha pulou da minha sombra e latiu o som mais hediondo que eu já vi antes, que quase estourou meus tímpanos. A menina sibilou e fugiu. Ele então me acompanhou até meu beliche, onde encontrei minha cruz. A segunda vez que ele me salvou foi quando eu estava checando os escapamentos e estava tão concentrado que não percebi que o container roxo apareceu ali. Max começou a latir e eu olhei para ele de uma maneira curiosa. Ele virou as costas para mim e olhou para a frente do navio. Quando eu olhei, lá estava o container roxo. O recipiente começou a se abrir lentamente e corri enquanto orava. Quando eu cheguei no meu beliche, Max se acomodou a meus pés. Adormeci com muita força quando estava em choque, mas não posso negar. Meu pequeno fantasma salvou a minha bunda mais uma vez do que eu imagino ser uma eternidade preso em uma parede, assustando a porcaria viva do cara que me substituiria. A terceira vez que ele salvou minha bunda foi ontem, quando eu estava ajudando o cara a consertar o motor, e eu quase olhei para o rosto dele. Uma fração de segundo antes de ver o seu rosto, Max me derrubou no chão, seu corpo absorvendo todos os fótons ao redor dos meus olhos. Lembro-me de dizer, oh, caramba, ele é bem rápido, que bom que é meu amigo, antes de voltar à minha tarefa de entregar olhos e dedos que o moço me pediu. Sim, ele está consertando o motor com peças humanas. Falarei sobre isso amanhã. Agora eu tenho que ir. Nosso navio está estacionado em águas tropicais pela próxima semana e convenci o capitão de que todos nós merecemos um dia para relaxar. Em 30 minutos, vamos à praia aliviar um pouco da tensão e aproveitarei cada segundo da normalidade, mesmo que seja por apenas um dia. Então, até mais tarde. Então, tenho muito a lhe dizer, e vou começar com o que aconteceu na praia. Depois que saí do navio, vi os olhos de Max nas sombras. Não pensei muito nisso porque meu amiguinho costumava me seguir quando o navio estava estacionado. O dia na praia foi tranquilo, apenas alguns marinheiros com algumas cervejas e bêbados. À noite, a praia estava cheia, para dizer o mínimo.
Após o pôr do sol, os caras voltaram para o navio, mas eu fui para um bar para me desperdiçar como uma pessoa normal faria na ocasião. Eu conheci uma garota lá e ela era deslumbrante. Imagine o sonho de todo homem combinado em um único corpo. Ela era inteligente, bela. Começamos a nos dar bem. Depois de 1 hora conversando com ela, ela fez uma pergunta. Aquela pergunta que faz um homem saber que é a hora de usar aquele preservativo velho empoeirado na carteira. Você quer ir para outro lugar? Fizemos todo o caminho dentro da floresta e de alguma forma eu não percebi que ela começou a mudar. Seus olhos estavam amarelos. Então, ela tinha asas. Então eu vi sua boca e assim que percebi que ela tinha dentes demais. Ela era rápida, desumanamente rápida e me alcançou logo depois que saí correndo. Isso me atacou e eu dei um soco no vento. Seu rosto sequer vacilou. Logo depois que registrei a dor e olhei para a palma da minha mão, que estava rasgada. Ela parecia um pedaço de bife cru, apenas pendurado ali, sustentado pelos músculos. Gritei como uma garotinha e forcei minhas pernas para correr. Eu sabia que não iria fugir muito, mas ainda tentei. Depois de correr 10 metros, olhei para trás e vi que estava quase me tocando. Pisquei e sumiu. Sentei-me compelido, tentando recuperar o ar. Quando o fiz, pude ouvir 2 coisas: gritos estridentes e rosnados guturais baixos. Depois de soltar um silencioso "Que porra é essa?", meu amigo Max saiu de um arbusto, sangue escorrendo da boca, que agora tinha muito mais dentes. Então ouvi várias vozes que estavam falando como uma só, mas não como meus ouvidos. Ouvi na minha cabeça: Jake, eu não vou machucá-lo. Mas porra, você merecia, hein? Nunca vi alguém tão estúpido. Eu estava confuso. Max? Então as vozes vieram novamente. Você me conhece como Max, mas meu nome é Braal. Ficando um pouco mais confiante e relaxado, eu disse: Braal é um pouco mais difícil de pronunciar. Ainda posso te chamá-lo de Max? Como quiser, mas coloque a merda da sua mão na minha boca. Oh Deus, Max parecia um pouco irritado. Aquilo não tem nenhum negócio comigo. Agora coloque sua mão na minha boca. Eu fiz o que ele pediu, sabendo que estava realmente fodido. Ele mordeu minha mão com tanta força que separou do meu antebraço. Eu gritei de dor e dei uma olhada no que eu achava que seria um toco. Mas fiquei surpreso ao descobrir que minha mão quebrada estava intacta. Até a cicatriz que eu tinha por cortar minha mão em uma serra havia desaparecido. Minha mão estava boa como nova, exceto pela marca de queimadura dentro da palma da mão, na forma de chama. Que porra é essa? Eu perguntei a Max, ou Braal, de maneira assustadora. Uma esfinge. Eu odeio esses idiotas. O que ele queria comigo? Ele queria comer você. Eu estava assustado e meio com medo de Max, mas comecei a ir para o navio para uma boa noite de descanso. Enquanto caminhava, eu perguntei para Max: Por que você está me ajudando? Então ele respondeu: Porque eu estou sozinho. Todos os humanos têm ódio ou medo de mim. Você é o único que não me olhou com medo nem ódio. Isso meio que me entristeceu, mas ei, a vida ou morte, tudo é uma merda. Na manhã seguinte, procurei Braal no Google. Sou amigo de um Greyhound. Acho que é bom, sou um amigo de um cão demoníaco. Agora que você conhece minha noite selvagem, deixe-me falar sobre a regra 4. As escadas são um portal para o inferno. O portal que a coisa do container costumava voltar para casa. E acho que a brecha entre os mundos permaneceu e agora é usada por outros demônios para foder conosco, humanos. Eu perguntei a Max sobre isso, mas ele disse que é melhor eu não saber e apenas seguir a regra. Eu não estou pronto para pressionar minha curiosidade em um Hellhound, então acho que é melhor ficar assim.
O demônio que usou a voz da minha mãe é um demônio que imita, e eles são idiotas assustadores. Eles podem se transformar em qualquer coisa que quiserem. Max, imitar voz? Eu realmente espero não ouvir aquele idiota novamente. Não vou me preocupar em explicar a regra 5. Como você sabe no meu último post o que é. Eu tenho apenas algumas informações novas sobre isso. Perguntei a Max sobre o container e ele apenas disse: ele foi do meu último proprietário, Oliver. Pesquisei Oliver e aparentemente ele é o demônio da crueldade. É alguém que não quero conhecer. Não perguntei mais para Max sobre ele porque ele parecia muito triste. Isso é tudo por enquanto. Eu tenho que descobrir o que a queimadura da minha mão significa. Acho que é algum tipo de proteção, porque ontem à noite, sem querer, fechei a porta na minha mão, mas ela se dobrou. Então acho que é legal, mas espero que não signifique vender minha alma. Vou postar mais esta semana, depois de descobrir o que diabos é uma esfinge e por que diabos alguém queria me comer. Até mais tarde. Olá, eu sei que não postei nada em 9 dias e sei que você está ansioso, mas me escuta. Minha semana foi longa e só dormi 5 horas. Depois que acordei na manhã seguinte, tentei entender o que havia acontecido e comecei com a marca de queimadura na palma da mão. É uma espécie de sinal de propriedade e basicamente significa que Max me aceitou como seu proprietário e por isso estou vinculado a ele. Onde quer que eu vá, ele me segue como uma sombra. Então eu não vendi minha alma. Depois disso, descobri por que a cadela esfinge tentou me comer. Aparentemente, a pergunta que ela me fez no bar era um enigma e eu não respondi. Quem não responde ao enigma de uma esfinge é devorado. Depois de mais algumas pesquisas, descobri que as esfinges têm uma comunidade. Existem cerca de 50 delas e elas são realmente vingativas. Conversei com a única pessoa que sabia mais, Max. Naquela noite, ganhei um novo colega de trabalho para o turno da noite. O nome dele é Morris e ele é construído como um tanque. Estou falando de 200 quilos de puro músculo. Aquele cara se elevava sobre mim. Eu dei a lista a ele, não querendo cometer o mesmo erro que cometi com meu primeiro colega. E ele disse com uma voz rouca: "Oh, você encontrou minha lista. É bom saber que algumas pessoas me escutam." Fiquei pasmo. "Você é o cara que deixou a lista?" "Sim, sou eu quem salvou sua vida", disse ele, estendendo a mão para um aperto de mão. Apertamos a mão e ele disse surpreso: "Vejo que você conheceu o lado bom de Braal." A sala explodiu com a voz de Max. "Sim, de fato. Como você está, Morris?" Morris respondeu com uma voz cansada: Mais ou menos. Os indigos são loucos nessa época do ano. Eu ajudei em um parto de Squart e matei uma Walia. E você?" "Apenas ajudando esse idiota a sobreviver. Ele irritou a comunidade da esfinge." Morris parecia um fantasma e eu percebi que tudo o que deixou esse homem tão assustado estava vindo para mim. Eles devem ter me visto tonto porque Morris disse: "Precisamos começar a nos preparar. Eles estarão aqui em breve." Morris pegou uma mochila na beliche e abriu. Estava cheia de armas. Estou falando de AKs, pistolas, facas, MP5, escopetas e cerca de 50 cartuchos de munição. Ele disse que as armas e os carregadores estavam carregados com balas de prata e bronze, cheias de uma mistura de água benta, cinzas brancas e resina o suficiente para matar a porra de uma baleia. Ele me deu uma MP5, 2 pistolas, uma faca e disse que elas foram abençoadas por padres, pastores e líderes religiosos de todas as religiões. Munição suficiente para um pequeno exército. Eu me senti durão por um minuto, antes de perceber que esse arsenal é destinado a algumas coisas más de outro mundo que estão vindo para mim. Depois de me preparar, Morris me deu uma garrafinha com um líquido claro dentro e me disse para beber.
O líquido tinha um gosto horrível e queimou todo o caminho na garganta. Ele disse que era algum tipo de veneno que mataria uma esfinge, mas não me machucaria. Depois que disse isso, começamos a ouvir salpicos de água e em seguida, franja vindo das partes mais baixas do navio. Morris me disse para me preparar, porque as esfinges chegaram. O que se seguiu a seguir foi uma guerra total. As criaturas saltaram no convés e começaram a gritar, depois ficaram quietas. Um homem com aparência velha e com cicatrizes parou de frente ao grupo e falou: "Deem a nós quem não respondeu ao enigma e sairemos. Se não fizerem isso, devoraremos todos vocês." Morris disse com sua voz rouca: "Você fala demais para uma vadia interesseira." Logo antes de atirar no rosto dessa coisa, a criatura caiu morta e começou a derreter em algum tipo de ácido e dissolver no chão de metal debaixo dela. Eu congelei enquanto Morris atirava em outras criaturas. Depois de alguns instantes, recuperei a compostura e comecei a cravar meu MP5. Max pulou das sombras e mordeu a cabeça de uma das criaturas. Ele agora estava diferente. Era maior. Seus olhos estavam vermelhos como sangue e estavam em chamas. A chama irradiava pura raiva. Eu não vi o que se arrastava atrás de mim. Ele se lançou contra mim, mordendo minha perna. Depois recuou de dor e começou a derreter no ácido estranho. Aquilo que Morris me fez beber no trabalho. Minha perna se regenerou muito mais rápido devido à marca de propriedade. Em cerca de 45 minutos, todas as criaturas estavam mortas e o navio parecia queijo suíço. Em nosso estado de luta ou fuga, não percebemos que o recipiente roxo apareceu, e quando olhei para ele, vi 2 olhos amarelos. Os olhos se encontraram com os meus e pude senti-lo olhando dentro da minha alma. Eu ouvi Max uivar e depois ouvi sua voz na minha cabeça: "Ele está aqui." Eu sabia quem ele era. Era Oliver, e ele me queria morto. Senti pavor quando o ar ao meu redor mudou. Ficou mais pesado, mais frio, e agora cheirava a ovos podres. Oliver falou com uma terrível voz que fez meus ouvidos sangrarem. Eu podia sentir que ele estava chateado. Ele estava chateado por eu ter pego seu cachorro, e a única maneira dele recuperar Max era me matando. Uma esfinge saltou atacando Oliver das sombras, mas se desintegrou assim que tocou na sua pele. O demônio estava sorrindo. Eu atirei nele e ele desapareceu com seu recipiente. Mas eu sei que ele está me observando. Eu vejo o amarelo de seus olhos nas águas. Sei que não tenho muito tempo antes de escorregar. E sei que ele estará esperando por isso.